Olá! Nós vamos abrir o programa hoje com um texto que é bastante conhecido e muita gente tem dúvida sobre ele. É Filipenses 1:23. Ali Paulo está dizendo que dá-nos a entender, que parece que ele quer morrer para estar no céu. Será que quando a gente morre, a gente salvo já vai para o céu? É assim que a Bíblia nos ensina? É isso que Paulo queria nos ensinar? Esta e outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa, por nós aqui. E você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E quem está na mira para responder a sua dúvida, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. Professor, mais uma semaninha aí, outras perguntas chegando aqui. Tá preparado, meu irmão? Vamos continuar aqui explicando para o nosso telespectador aquilo que a Bíblia ensina. Obviamente, telespectador, estamos sempre num processo de crescimento que leva a vida toda. Temos humildemente reconhecido a nossa necessidade de aprender sempre mais, mas com sinceridade nós vamos apresentar para você o que os textos bíblicos dizem contextualmente. O que pedimos é que você continue com o coração aberto, a mente aberta ao conhecimento. E vamos aqui esperar a sua pergunta para aprendermos cada vez mais juntos. Um abraço e obrigado aí pela sua companhia. Muito bem, para você participar aqui com a gente, mandando a sua pergunta, você pode usar as mensagens do seu celular, não o WhatsApp, o SMS. Você manda para o número 12 981510101, que eu recebo aqui na hora. Você pode usar as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Mande a sua dúvida pra gente e vamos juntos aprender da Palavra de Deus. Nós abrimos o programa com esse texto de Filipenses 1:23. Essa pergunta, quem mandou foi o Pedro. Ele é lá do Maranhão e ele disse assim, Paulo diz em Filipenses que deseja partir para estar com Cristo. Então, quando ele morreu, ele foi direto para o céu? Olha só o que diz o texto, Filipenses 1:23. Estou certo pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. E com esse texto, muitos acreditam que Paulo queria morrer para estar no céu. Professor, como que a gente entende o que Paulo está dizendo aqui? O que ele quis dizer com isso? Esse texto de ter bem usado realmente a favor da doutrina da imortalidade da alma. E muitas pessoas sinceras creem que Paulo, por ocasião da morte, Paulo acreditava que ele iria para um estado intermediário ou, obviamente, diretamente para o céu para habitar com Cristo. O detalhe é que quando nós lemos o que Paulo ensina sobre o momento da recompensa do justo, quando nós entendemos qual era a crença dele a respeito disso, nós interpretamos Filipenses 1:23 e 24 de forma mais adequada. Vamos antes fazer aqui uma breve leitura dos versos 23 e 24, contextualizar um pouquinho para o nosso telespectador, e aí eu vou mencionar um texto-chave, que é 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, que nos mostra a crença de Paulo quanto ao momento exato de receber a recompensa eterna. E aí vamos fazer uma pergunta para 2 Timóteo 4, 8. Paulo esperava receber a recompensa eterna por ocasião da morte ou após a segunda vinda de Cristo? Então tem essas duas perguntas em mente para nós agora buscarmos as respostas. Em Filipenses 1, 23 e 24, se lermos o texto isoladamente, de um contexto mais amplo,
é possível realmente deduzir uma espécie de vida após a morte. Mas vamos contextualizar para nós deixarmos que a Bíblia explique a si mesma. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O que Paulo quer dizer aqui? Em primeiro lugar, partir demonstra realmente um desejo de Paulo de descansar na morte. Você vê aqui no contexto que ele fala, inclusive, de suas algemas, aqui no versículo 14. Ou seja, Paulo era um homem muito perseguido por pregar o evangelho, era perseguido na época tanto por judeus quanto por romanos. Paulo era um soldado de Cristo, que lutava, batalhava em favor da fé. E Paulo ele estava, obviamente, cansado de todo aquele trabalho que ele tinha ao longo da sua vida. Ele tinha uma vida conturbada. E ele disse aqui o seguinte: olha, eu tenho o desejo de partir. Tenho o desejo de partir. Essa minha vida é conturbada, porque eu sei. E aqui que está o detalhe. Ele sabia que o próximo acontecimento após a sua morte seria a ressurreição na segunda vinda de Cristo, momento em que ele estaria com Cristo para sempre. Ele não diz aqui necessariamente qual seria o intervalo de tempo entre a morte dele e o estar com Cristo. Isso não é retratado no texto. Você pode realmente, numa leitura inicial, pensar que isso poderia ser algo momentâneo, ou seja, morrer, partir, não é? E estar com Cristo. Só que não é esta a crença de Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 4,8. Ele desejava partir e estar com Cristo, porém, quando seria o estar com Cristo? Vamos recorrer a 2 Timóteo 4,8, outro texto que eu disse a você no início, que leríamos para descobrirmos a crença de Paulo quanto ao momento em que ele estaria com Cristo. E aí, lembra-se que eu deixei para você duas perguntas? Paulo acreditava, de acordo com 2 Timóteo 4,8, que ele estaria com Cristo imediatamente por ocasião da morte, com sua alma, com seu espírito, ou após a segunda vinda de Cristo? Vamos deixar que ele responda. 2 Timóteo 4, vou ler aqui versos 7 e 8. Paulo já prevendo aqui o seu martírio, não é? Verso 6, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Lembra que antes ele desejava partir? Morrer. Então ele está dizendo aqui que o tempo da morte dele é chegado. Ele percebeu aqui que o fim dele seria o martírio. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada. Recebi a coroa de vitória, não é? No reino de Cristo, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Agora vamos ver que dia é este, isso aqui é importante. Este dia é naquele dia em que Paulo iria morrer, ser martirizado, sofrer o martírio, ou seria um outro dia? Vamos ver. O Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui está o esclarecimento de Paulo. Paulo não acreditava em uma recompensa imediata após a morte. Ele acreditava sim que após a morte, quando Cristo voltasse e ressuscitasse, o próximo acontecimento da vida dele seria estar com Cristo e, por ocasião desta segunda vinda, receber a coroa de justiça. É natural, em alguns textos bíblicos, os escritores mencionarem dois eventos no mesmo versículo, obviamente, separados por um longo período de tempo. Para te dar um exemplo, em João 5, 28 e 29, Jesus fala das duas grandes ressurreições, a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Eventos que no mesmo versículo parece que são instantâneos, porém não é assim.
Quando você vai para Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6, você vê que o próprio apóstolo João mostra que entre a primeira ressurreição, que é a dos justos, e a segunda ressurreição dos ímpios, há um intervalo de 1000 anos. Então, em alguns textos bíblicos, pode acontecer de 2 eventos serem mencionados juntos, de forma simultânea, mesmo que eles sejam separados por um longo período de tempo. Então, quando Paulo fala em partir, ele desejava realmente descansar de sua morte, de sua vida atribulada. Porém, o estar com Cristo é apenas na segunda vinda, como ele mesmo esclarece em 2 Timóteo 4,8. E por isso, não tem como, através de uma análise contextual, usar esse texto em favor da imortalidade da alma, até porque a crença de Paulo era na ressurreição do corpo e não na imortalidade da alma. Muito, muito bom, professor. Essas dúvidas que a gente precisa compreender, porque lendo a palavra de Deus, quando a gente para num verso, pode ser que a gente fique em dúvida. E aqui a gente consegue te dar o contexto para que você entenda o que realmente a Bíblia quer nos dizer. Muito bem, participe, mande as suas perguntas aí por SMS 12 981510101, como essa que chegou aqui da Fran de Curitiba, e ela diz o seguinte: uma passagem me perturba e peço explicação. Uma vez que meu marido é ateu, descrente e daquelas pessoas que cultuam ao máximo a si e ofendem a Deus de todas as formas. Em Atos 16, os versos do 31 até o 34, diz: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meu marido será salvo se eu interceder por ele e crer em Jesus? Neste momento a batalha espiritual tem sido também muito grande com meu filho de 13 anos, e com tantos sofrimentos físicos e emocionais está começando a duvidar da existência de Deus. Professor Leandro Quadros, a nossa oração intercessora, a nossa oração para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, pode dar chances de salvação a eles, mesmo que eles não creiam em Jesus? Não tem como existir salvação sem crença, sem fé em Jesus. Esse texto aqui, ele até é usado por algumas pessoas para dizer, por exemplo, que se um cônjuge não crê ou não aceita a salvação, digamos assim, por você aceitar a salvação, Deus vai levá-los juntos para o céu em amor a você. Não, não é assim. Senão Deus estaria desrespeitando o livre-arbítrio da pessoa e levando ela para o céu contra a própria vontade. Vamos analisar esse texto e eu vou dar uma dica para você, tá bom, minha irmã? Para você enfrentar esta luta. Veja, aqui, quando você lê o contexto, por exemplo, no verso 34, ele fala no verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Só que olha o que diz o verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Então veja, para que a sua casa fosse salva, todos tiveram que receber a palavra, em primeiro lugar. Segundo lugar, 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, falando do carcereiro com quem eles haviam dado aquela mensagem, né? E com todos os seus manifestava grande alegria por terem, no plural, crido em Deus. Então veja, será salvo tu e tua casa, está condicionado ao restante de sua casa aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Esse é o contexto. Ok? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o seu marido está revoltado com Deus, na verdade ele não é uma pessoa que não crê em Deus. Ele se diz ateu. Existem diferentes tipos de ateus. Tem aquele que é ateu por questões filosóficas, de ordem pessoal. Há pessoas que dizem que são ateias, mas não são, que na verdade são revoltadas com Deus. Então, se ele não crê em Deus, como é que ele está revoltado com Deus? Ele não precisaria estar revoltado com Deus se de fato ele não crê em Deus. Então, o que acontece? O seu marido deve ter tido uma experiência muito ruim com a religião,
ou com algum religioso. Infelizmente, naquele momento, ele não teve os recursos psicológicos necessários para separar as coisas e entender que uma minoria de joio, de falsos cristãos, não condiz e não representa o que é a maioria de verdade. Então, naquele momento, né, pode ter sido na infância, adolescência, não sabemos, ele não teve recursos para lidar com isso. Só que agora ele já é um adulto. Ele precisa ser confrontado de forma respeitosa, mas lógica, para ele entender o cerne desta revolta com Deus. E aí o que acontece? Eu recomendo, vamos ver se esse guia de estudos está aqui. Esse guia de estudos seria muito bom você ter, minha irmã, para você poder estudar e apresentar evidências sólidas para ajudar o seu esposo e até mesmo fortalecer a fé do seu filho. Óbvio, o seu esposo tem o direito de não querer ou não esta argumentação, mas você deveria ter esse guia de estudos aqui, ó. Guia de estudos Evidências, preparado pelo amigo Rodrigo Silva. Este material seria muito importante. Eu já estou aqui estudando esse material há algum tempo, e aqui, por exemplo, ó, por que sofremos? Como conciliar a justiça de Deus e o sofrimento? Tem 2 lições que o Rodrigo aborda essa questão aqui, de forma bíblica, filosófica, lógica. Então, eu recomendaria muito que você adquirisse esse estudo para você. É porque o seu marido não quer, não adianta, mas para você seria muito importante seguir estudos. Para você ter argumentos tanto bíblicos quanto racionais para mostrar ao seu esposo que existe algo por trás do ateísmo dele que deveria ser trabalhado. Ok? Ao mesmo tempo, minha irmã, pode pedir agora mesmo. Nós temos uma equipe aqui à sua disposição para lhe enviar esse material gratuitamente. Ao mesmo tempo, minha irmã, você falou em sofrimentos físicos e emocionais. Não sei o que você quiser com isso, mas recomendo muito que você faça uma terapia também. Porque se estiver aí existindo uma relação abusiva... Não, mas é com relação ao filho dela, viu, professor? Mas do quê? Então, aí dá a entender de que o filho que está perdendo também a fé em Deus... Por sofrimentos físicos. Exatamente. Eu não sei o que é, então por isso que eu ia recomendar o quê? Buscar uma terapia para avaliar que está acontecendo. Porque se tiver algum abuso na relação, isso tem que ser resolvido. Deus não chama você para ser um lixo emocional no qual os outros joguem seus lixos emocionais em você. Deus não chamou você para isso. Ok? Então, resolva isso da forma correta, busque ajuda profissional e não desanime porque o Senhor vai estar sempre com você e vai lhe dar as vitórias que você precisa. Muito bom, muito bom. Esses estudos bíblicos que a Revista Esperança tem trazido para a gente aqui, você pode pedir gratuitamente ligando para a gente. Nós temos uma equipe de atendentes que vai fazer o seu cadastro para que ela possa chegar direitinho na sua casa sem pagar nada. 0 Operadora 12 21 27 3121, tá bom? Você que está nos ouvindo também, você pode anotar aí, 12 21 27 3121 é o nosso telefone para você pedir o seu guia de estudos, a Revista Esperança, tá bom? Bom, a próxima pergunta aí, eu vou deixar a pergunta aqui e depois do intervalo nós vamos dar a resposta. Olha só, quem mandou foi o Léo, a pergunta do Léo é essa, ele é de São Gonçalo, não é o Léo não, desculpa, essa do Léo aqui já foi no ar. Quem mandou foi o Marconi. O Marconi pergunta o seguinte: eu gostaria de saber do professor, o plano de Deus para o seu povo é que vivam na cidade em sociedade, pregando e vivendo o evangelho ou no campo? Que isso? Será que existe alguma coisa que faz com que a gente, ou pelo menos motive a gente a morar no campo? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Não sai daí não, a gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já já. Já estamos de volta.
para você participar mandando a sua pergunta para a gente. O número é 12 98151 0101. Você manda pelas mensagens do seu celular, pelo SMS, tá bom? Ou pelas redes sociais, Facebook, na mira da verdade.nt, Instagram, @na mira da verdade. Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como essa do Marconi, que ele mandou pelo nosso Instagram, e a pergunta dele é a seguinte: é plano de Deus que o seu povo viva na cidade, em sociedade, pregando e vivendo o evangelho, ou no campo? Ou você deve, quem sabe nos últimos tempos, ir para os campos e viver lá isolado? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, professor? Veja, originalmente Deus criou o ser humano para viver em natureza. A construção das grandes cidades não estava no plano de Deus, esse grande aglomerado de pessoas. Mas isso passou a existir no nosso mundo. E aí nós temos que, obviamente, nos adequarmos a isto, sempre buscando o melhor para a nossa relação com Deus, para a nossa saúde, para a saúde da nossa família. Não há um princípio na Bíblia que diga onde é que você tem que morar. Não há este princípio. Você tem que morar só no campo ou só na cidade. Não, não há isso. O que você percebe na Bíblia é que Deus prefere, sim, que o seu povo habite em lugares tranquilos. Eu vou ler um texto. E você tem conselhos muito sábios e inspirados de Ellen White quanto a isso. E eu vou brevemente explicar para você e vou lhe recomendar um livro. No Isaías 32:18, veja, aqui não está falando aonde é que o ser humano tem que morar obrigatoriamente. Só vou mostrar esse texto para você ver qual é o plano de Deus para o seu povo de todas as épocas. Não importa onde seu povo habite, né? O meu povo habitará em moradas de paz. É uma promessa para Israel, né? E moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Então, é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha uma morada de paz, que a sua casa seja um lugar de paz. Deus quer que você tenha uma morada segura, possa viver num lugar quieto, tranquilo. É o desejo dele. Vai ser melhor para a nossa saúde mental, emocional, física e por aí vai. Só que nós vivemos num contexto em que devemos também pregar o evangelho. Então o que isso quer dizer? Essa é uma questão que a pessoa de forma individual vai decidir com Deus. Lógico, o ideal é que todos pudéssemos morar, né, no campo, plantássemos o nosso próprio alimento, mas não essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, aquele que se sente chamado para fazer isso agora, faça. Outros vão sentir essa necessidade maior e serem chamados por Deus para isso, mais para o fim dos tempos. Quando as questões políticas, sociais, moral da humanidade piorar, muitos se retirarão para os campos, né, para manterem uma melhor integridade mental, enquanto que outros serão chamados a ficarem nas grandes cidades, porque alguém tem que pregar para as pessoas. Tá? Então, para você decidir isso de forma pessoal e ver se Deus chamou você ou não para isso, eu sugiro para você um livro, que é o livro A Vida no Campo. Produzido esse livro na época, um livro bem pequeno, de Ellen White, uma coletânea de citações, de orientações dela a respeito desse assunto. Você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. Vamos deixar aqui na tela para você as formas de contato, mas o telefone 0800 979 0606 ou pelo site CPB, C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. É um livro que pode te dar orientações, diretrizes para a sua decisão pessoal. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou, deixa eu ver, não fala o nome aqui, mas a dúvida dele é uma dúvida clássica que nós vamos, mais uma vez, dar a resposta aqui. Mateus 8, verso 22. Que os mortos sepultem seus mortos. O que isso quer dizer? É a pergunta que chegou aqui para a gente. Isso está lá em Mateus 8, verso 22, quando Jesus mesmo disse isso. Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os mortos. Professor Leandro Quadros, como responder? O que quer dizer isso? O que Jesus estava falando? Que os mortos sepultem os seus mortos. O
que é isso? Muito boa pergunta. Vamos ler aqui o versículo juntamente com o versículo 21 para nós tirarmos esta conclusão. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus estava convidando pessoas para segui-lo. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Veja que interessante. Este homem aqui, o pai dele, na verdade, não estava morto. Se o pai dele já estivesse morto, com certeza ele estaria no velório do pai. Este homem aqui deu uma desculpa para não seguir a Cristo naquele momento. Queria que o pai, esperar o pai idoso morrer. Aí depois ele seguiria a Cristo. Aí Cristo falou o seguinte: não, você tem que me seguir agora. Se a sua preocupação maior é o sepultamento do seu pai, deixe que aquelas pessoas que não me seguem e que já estão mortas espiritualmente, deixe que elas sepulte o seu pai, se é a sua preocupação. Quanto a você, você tem que me seguir. Ele está falando de pessoas mortas espiritualmente que não o seguiam, e ele usa uma linguagem bem forte para conscientizar o indivíduo do seguinte: olha, você não tem desculpas para não me seguir. A salvação é algo urgente, eu quero salvar você do pecado, da morte eterna hoje. Enquanto você está vivo, eu preciso que você me aceite como Salvador. Quem garante, por exemplo, que ele continuasse vivo? Que o pai, por exemplo, não vivesse mais do que ele? Então Cristo fala aqui da emergência, da urgência de aceitá-lo como Salvador. E aí ele diz para o seguinte, para o indivíduo: olha, deixe que aquele que já está morto espiritualmente não me segue e enterre o seu pai. Quanto a você, a sua obrigação é me seguir. Então é neste contexto que Cristo faz essa declaração. Muito bem, professor, muito bem. Estou vendo aqui o pessoal que acompanha a gente pelo Facebook. Tem uma pergunta aqui que vou colocar na mira. Ela diz o seguinte: graça e paz a Deus, e abençoada segunda-feira chegou. Só Deus para saber como tenho crescido em aprendizado com vocês, abençoados irmãos. Estou sempre assistindo toda a programação. E uma delas também é o Está Escrito, ela diz aqui, ó. Pastor Robson, muito capacitado e tem trazido alívio. A pergunta dela é a seguinte: como eu sou um novo adventista, vivo me policiando e estudando muito para não pecar contra Deus. Porém, aprecio muito cinema, teatro, e eu ouvi o pastor Robson dizendo sobre pecado e citou esses locais. A pergunta dela é a seguinte, professor: frequentar esses locais, teatro, cinema, é pecado? Como é que é isso? Veja, eu não sei o contexto, do que o pastor Robson explicou, meu querido amigo, então não posso falar do que ele falou, seria uma injustiça eu comentar a respeito de algo que eu não sei. Não é? Agora, eu creio que a maior preocupação realmente do pastor e de qualquer um de nós, mais do que um local, é o que está sendo veiculado ali. Então, por exemplo, um cinema. O cinema é um veículo de comunicação. No passado, realmente, era um lugar, há muitos anos, eu lembro na minha infância, quando eu não era um cristão e eu ia no cinema, era um lugar de imoralidade. Hoje já não é mais, hoje é um ambiente familiar. Não é? Então, hoje, a forma de abordar esse assunto, o que nós pensamos? Você tem que avaliar o conteúdo. Eu particularmente não foco em local, porque existe um grande cinema em casa. E ali é muito mais fácil de assistir porcaria do que num local público. Não é? Então, o que eu oriento você? Avalie o que você vai assistir com base em Filipenses 4:8. E aí você vai ver, e eu também, que até mesmo em casa vai ser muitas vezes difícil encontrar algo de bom se nós seguirmos esse princípio. E deveríamos. Às vezes não conseguimos, somos falhos, somos pecadores, muito influenciados pela cultura. Mas eu creio que o foco do pastor, e é o meu também, é isso aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, não importa se um filme é passado em casa ou no cinema ou na escola, aonde for, ele segue esses princípios de Filipenses 4:8, essa que deve ser a nossa preocupação. Agora, quanto a teatro, realmente é muito difícil num teatro você encontrar algo que realmente não incentive a sua mente, a sua conduta para aquilo que é puramente secular. Tem que ter um grande cuidado realmente com isso. Foque em Filipenses 4:8. Avalie-se em certos lugares. Outros, eu creio que o maior problema não é o lugar, é realmente o conteúdo. Agora, por exemplo, teatro brasileiro hoje, o que você acha de bom? Você encontra mais ideologias do que ensinamentos, princípios. Eu não vejo realmente um teatro atualmente como um lugar adequado para o cristão participar. Pode ter algum conteúdo diferente em algum momento? Até pode, mas a princípio eu não vejo. E quanto a cinema, eu acho que o foco deve ficar aqui em Filipenses 4:8. Ok, muito bom. Olha só outra pergunta pelo Instagram que deixa eu ver aqui, o Ranier Oliveira, eu acho que é isso. Ranier Oliveira. A pergunta do Ranier, ele é lá de Crato, no Ceará, e ele diz o seguinte: sabemos que a salvação é pela graça e que a fé sem obras é morta. Mas lá no fundo ainda tenho o sentimento de que as obras importam na salvação, mesmo sabendo do que já falei anteriormente. Aí eu pergunto, como saber se estou salvo? E aí, professor, de fato, quando a gente demonstra as obras em nós, parece que a gente acha que a gente está sendo melhor e que a gente pode sentir a salvação um pouco mais perto. Como é que a gente lida com essa situação das obras que todos nós precisamos ter de fato? Mas a gente sabe que a salvação é única e exclusivamente pela fé. Essa é a dúvida aqui do Ranier. Como é que a gente ajuda? Nós devemos entender que a salvação é um dom de Deus, é um presente dele, obviamente. Só que esta salvação, ela gera mudanças em nós, ela gera transformação. Filipenses 2:8-10 é o texto que Filipenses 2:8-10, juntamente com Tito capítulo 3, versos 7 e 8, são textos assim que resolvem essa questão. Agora, antes de eu ler esses textos, vamos fazer uma análise. Se você confiar nas tuas obras para a salvação, você nunca vai se sentir salvo. Se você confiar nas tuas obras para a salvação, você nunca vai se sentir salvo. Por quê? Porque por mais que você faça boas obras, você ainda tem débitos para com Deus. Então você não pode focar a sua confiança na salvação naquilo que você faz. A confiança da salvação, a sua salvação, deve estar na sua aceitação de Cristo como seu Salvador, e ela tem que se originar na convicção interna que o Espírito Santo dá a você, convencendo você de que você é um filho de Deus por ter aceito a Cristo como Salvador pessoal. É isso. Olha o que diz, por exemplo, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, que somos nós, não é? A igreja também, em louvor da sua glória. Então veja, quem é que sela você e lhe dá a convicção de que você pertence a Cristo? Não são as tuas obras, é o Espírito Santo. Então você tem que mudar o seu foco. Agora, isso significa que as obras não são importantes na vida do cristão? Não significa. E aí eu vou para um dos textos que eu citei antes. As obras,
elas não devem ser a base da nossa salvação e nunca vão ser. Até Paulo, na carta aos Gálatas, fala, né? Quer ver uma coisa? Eu até vou ler esse texto aqui, que é importantíssimo. Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Simples assim. Se você busca justificação e certeza da salvação na sua obediência, você está se desligando de Cristo, decaiu da graça. E aí você vai ter sérios problemas. Você nunca vai ter certeza da salvação. O que diz Hebreus 12, 2? Olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo. É nele que você deve focar o seu olhar. E o Espírito Santo vai dar a você convicção interna de que você está salvo em Cristo, que você foi adotado na família de Deus, você faz parte desta família e que você está salvo. Agora, e as obras, Leandro? Elas não são o meio de você ser justificado, mas elas vão ser o resultado de uma vida transformada pela graça. Elas vão, obviamente, contribuir e muito para a sua qualidade de vida, para a sua relação com Deus, mas elas não são o meio de salvação. Agora, ir para aquele extremo, né, de que Cristo aboliu a lei e não temos nada a ver com ela, isso também é outro perigo. O diabo gosta dos extremos, porque os extremos nos afastam de Cristo, que é o centro da nossa salvação. E aí Filipenses 3, 7 e 8, você pode ler também Efésios 2, 8 a 10 depois, mas vou ler esse texto para você entender que as obras não são o meio, elas vão ser o resultado de uma vida que estará sendo transformada pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito. Então elas fazem parte da vida do cristão, mesmo que elas não sejam um meio de salvação. E aí o texto diz assim, a fim de que, justificados por graça, ou seja, você não é justificado por suas obras, nos tornemos seus herdeiros, ou seja, somos herdeiros da salvação já, aguardamos a salvação efetivada plenamente na volta de Cristo, desde o momento em que somos justificados pela fé em Cristo. Somos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Só que a vida cristã não para aqui na justificação, aqui que está o detalhe. Tem muitas igrejas cristãs ensinando esse erro, como se a vida cristã acabasse na justificação. Não, ela continua, ó. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Olha aqui, ó. Fé e obras. Obras como resultado da fé em Deus e não como meio de salvação. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, eu lhe apresentei um breve resumo de um assunto que é bem amplo e complexo. Mas, parabéns, a sua pergunta é muito boa. Continue refletindo, leia esses textos e aí você vai cada vez mais encontrar aí o ponto de equilíbrio. Muito bom, nós temos que ir para mais um intervalo. Aproveite o intervalo, mande a sua pergunta e a gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero mais uma vez oferecer gratuitamente para você a revista Esperança. Esse guia de estudo aqui agora é o Verdades para o Tempo do Fim. Nós temos uma dezena de estudos bíblicos gratuitos que você pode ter na sua casa. É a revista Esperança. Cada mês ela traz um conteúdo, a cada 2 meses, 4 meses, eu não sei. O tempo todo nós estamos lançando novos guias de estudos aqui com a revista Esperança. Essa aqui é o que a gente oferece aqui no Na Mira da Verdade desde que o programa existe. É uma revista que tem um conteúdo fantástico. E se você quer conhecer a revista Verdades para o Tempo do Fim, peça agora, ligando para a gente, 12 21 27 3121. E ela vai chegar gratuitamente para você, tá bom? Verdades para o Tempo do Fim são 16 lições. No finalzinho sempre você tem um questionário para você responder e vai te ajudar muito no seu crescimento espiritual, no estudo da Palavra de Deus, tá? Peça agora mesmo a revista Esperança,
verdades para o tempo do fim. Professor Leandro Quadros, tem um trecho na Bíblia que as pessoas, quando leem aquilo, ficam de cabelo em pé. Porque vai contra o que nós, como cristãos, nós, como evangélicos, adotamos na nossa vida. Esse texto está em Deuteronômio 14, 26. E eu vou ler aqui para o nosso telespectador saber o que a Bíblia está falando aqui. E aí você, quero ver como é que você vai dar a sua resposta aí. Olha só. Lá. Deuteronômio 14, 26 diz o seguinte: e ali compre de tudo, falando dos dízimos, né? A lei dos dízimos, né? E ali comprem tudo que quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas, se divirtam à vontade. Olha aí, professor, a Bíblia está autorizando a gente tomar cerveja, rapaz. Como que é? É o que está escrito aqui. Essa tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, ela colocou cerveja, né? Porque a tradução mais livre, né? Você traduz já dando uma interpretaçãozinha para o texto de acordo com o contexto histórico do tradutor, mas no texto mesmo é bebida forte, né? Mas que poderia ser uma água forte? Podia ser uma água destilada, pode ser um vinho forte, enfim. Pode aplicar qualquer coisa, realmente. Exatamente. Agora, como é que está falando da lei dos dízimos aqui e tem esse texto aqui na Bíblia? O que quer dizer? Vamos explicar isso aqui, ó. Em primeiro lugar, aqui está falando de um segundo dízimo, não é? Em que eles deveriam também repartir parte das bênçãos de Deus com pobres e outras pessoas, ok? Devemos lembrar dois aspectos. Em primeiro lugar, a bebida alcoólica fermentada, né, que eles utilizavam na época era bem diferente da de hoje. Há evidências que mostram que a bebida pura, realmente fermentada, ela passou a ser usada a partir da 17ª, 18ª dinastia do Egito. Se costumava mesclar a bebida fermentada com mais ou menos 3/3 de água para fazer o quê? Diminuir o seu poder de embriaguez. Então, primeiramente, o vinho, a bebida forte usada por eles na época, não é a mesma de hoje. Ela era bem diluída em 3/4 de água. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus, ele estava num processo de reeducação do seu povo. Deus não proibiu o seu povo de beber aquela bebida fermentada e que era misturada com 3/3 de água, mais ou menos, ok? Só que Deus, ele estava num processo de reeducá-los. E você percebe na figura aqui do sacerdote que Deus já estava nesse processo de reeducá-los para ensiná-los a apreciarem o puro suco da uva sem necessariamente a fermentação, por mais que fosse, obviamente, aquele vinho misturado com bastante água. Olha o que diz aqui, Levítico capítulo 10, versos 8 a 10. Preste atenção nisso aqui, porque aqui mostra Deus neste processo de reeducação. E ele começa pelo sacerdote. Olha aqui. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Olha que curioso. Eles bebiam, né? Era aquela bebida misturada com mais ou menos 3/3 de água, até porque quem não fizesse isso era considerado um bárbaro na época, ok? Só que, quando entrasse na tenda da congregação, quando eles estivessem envolvidos diretamente no ofício sacerdotal, não era para usar isso. Para quê? Olha, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Como eles representavam o sacerdócio de Cristo, e como que o sacerdócio de Cristo, para ser devidamente representado por eles, deveria ser algo puro, então, quando ministrassem,
eles não deveriam usar esse tipo de bebida antes de entrarem na tenda da congregação. Nós sabemos que hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 8, 1 e 2, e que por causa disso todos os crentes hoje são sacerdotes. Nós cremos no sacerdócio de todos os crentes, como diz 1 Pedro 2, 9 e 10. Considerando que hoje nós podemos ir diretamente a Deus através da intercessão e do sumo sacerdócio de Cristo, e considerando que nós temos informações suficientes, científicas inclusive, de que o álcool não faz bem para a saúde e que até mesmo pequenas quantidades não são seguras, veja, por exemplo, se alguém for pego com a pequena quantidade de álcool no sangue enquanto dirige, não há realmente quantidade segura de álcool para dirigirmos a nossa vida neste grande conflito que existe entre o bem e o mal. Então Deus é um ser muito misericordioso. Deus é paciente com o seu povo, é paciente conosco, com os nossos defeitos, com as nossas limitações. Então ele estava nesse processo de reeducação. E o foco, além de Deuteronômio 14, é mostrar. O foco é mostrar o desejo de Deus que o seu povo viva em abundância e que o seu povo reparta essas bênçãos com outras pessoas que não são favorecidas. Muito bem, professor, muito bem. E olha só, a outra perguntinha, quem mandou foi o Jefferson Marques. E a pergunta dele, professor, é a seguinte: a Igreja Adventista guarda o sábado porque Ellen White que recomendou ou porque a Igreja entende que os 10 mandamentos que foram dados a Israel servem para a Igreja de hoje? Levando em conta que Deus descansou no 7º dia, não significa uma ordem para a guarda desse dia. Por exemplo, no Novo Testamento, não há um registro que mande guardar o sábado. Obrigado e que Deus sempre abençoe. Professor, olha só, essa questão aí sobre o sábado sempre vem aqui pra gente a questão do sábado. Nós somos adventistas do 7º dia e nós guardamos o sábado bíblico. E por isso, em todos os programas, a quantidade de perguntas sobre o sábado são grande. E a gente tenta colocar perguntas diferentes para poder ampliar o que a Bíblia nos orienta sobre esse dia de guarda. Mas a pergunta que ele fez aqui, ele sabe que nós temos a senhora Ellen White como uma pessoa que foi usada por Deus para trazer muitas coisas importantes para a vida cristã. E ele diz assim: vocês guardam o sábado por causa que a senhora Ellen White mandou ou porque os 10 mandamentos que foram dados a Israel é que vocês estão usando e que no Novo Testamento não fala nada sobre isso? Então vamos ajudar aqui o Jefferson nessa questão, professor? Vamos lá. Veja, Jefferson, muito boa e sincera a sua pergunta. Mesmo que nós queremos que Ellen White tenha recebido o dom profético, né? Nós queremos que ela se enquadra naquela categoria chamada profetas não canônicos, né? Ou seja, profetas que não têm livros na Bíblia, tem vários profetas mencionados assim na Bíblia. Ellen White não é a nossa regra de doutrina, de fé e prática, tá? Na verdade, nós não testamos as doutrinas pelos escritos de Ellen White. Testamos os escritos de Ellen White pela Bíblia. Aqui que está o detalhe. Então essa é a nossa crença. Talvez você tenha ouvido falar de uma forma diferente, mas eu lhe garanto, quem lhe falou isso não conhece realmente aquilo que nós cremos. Nós não cremos no sábado por causa de Ellen White. Para você ter uma ideia, Ellen White ela era metodista a princípio. E ela veio a aceitar esta verdade depois. Ela conheceu esta verdade por influência de uma batista do 7º dia, Rachel Hawkes, também José Bates. Então, outros pioneiros adventistas do 7º dia descobriram esta verdade do sábado antes de Ellen White. Entendeu? Então nós não temos assim, nós temos orientações dela sobre vários assuntos, como o Tito disse, da vida cristã, incluindo sobre a forma de guardar o sábado, mas a doutrina não é baseada nela, em hipótese alguma. Qual é a nossa base? Tem muitos textos bíblicos, tá? Mas eu quero convidar você a analisar um, que é Gênesis 2, 2 e 3. Você diz assim que o fato de Deus
descansar num dia não significa que esse dia deva ser guardado, veja. Mas quando o texto diz que Deus descansa nesse dia e abençoa e santifica esse dia, aí o argumento é bem diferente. Então analise comigo Gênesis 2, 2 e 3. E aqui já vai mostrar uma outra coisa para você. Mesmo que o decálogo tenha sido dado de forma escrita para Israel, não significa que os seus princípios não existissem antes. Por exemplo, os israelitas tiveram o quarto mandamento de forma escrita, receberam ali no Monte Sinai, de acordo com Êxodo 19 e Êxodo 20. Só que eles já guardavam o sábado antes. Ali em Êxodo 16, no milagre do maná, Deus já estava relembrando-os da guarda do sábado que havia sido perdida no momento em que eles eram escravos no Egito. Então o sábado ele não passou a existir a partir do decálogo. Ele é dado de forma escrita, mas ele já existia antes. Então leia Êxodo 16. Agora esse texto aqui é a principal. Gênesis 2, 2 e 3. Diz o seguinte: E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Veja bem, meu irmão, quando Deus abençoa e santifica o sábado, Ele está colocando no sábado algo de especial, que é a sua bênção. E quando Ele santifica, esse termo quer dizer separar para um uso santo, sagrado. Quando diz que Deus santifica o sábado, Ele separa o sábado dos demais dias da semana. Então não tem como nós dizermos que todos os dias, por exemplo, são iguais para Deus. Isso é uma invenção da mente humana. Não é bíblico isso. Isso é uma conjectura humana sem base bíblica nenhuma. Para todos os dias serem iguais, Deus tinha que ter santificado, abençoado, santificado a semana inteira. Mas não foi isso que aconteceu. Ele abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Mesmo que Isaías 40, 28 a 31 diga que Deus não se cansa, aqui o texto diz que ele descansou, mas em que sentido? Cessar. Ele não estava cansado no sentido humano do termo, mas ele cessa as suas atividades no sábado. Aí ele abençoa, santifica, separa esse dia dos demais para um uso santo. Que é o quê? Além de repousarmos das nossas obras seculares, passarmos um tempo de mais qualidade com Ele. Veja, meu irmão, esse dia, o sábado, ele foi santificado, abençoado, santificado no Éden. Quando existia apenas Adão e Eva, não tinha nenhum israelita. Portanto, se trata de um princípio. E se é um princípio, ele é universal e ele é eterno. Ele não pode ser mudado. Quanto ao sábado no Novo Testamento, você não vê o quarto mandamento de forma descritiva como no decálogo, porque não era essa a necessidade deles. Eles guardavam o sábado. Você vê o sábado no Novo Testamento sendo observado por eles. Então, nos seus atos, que falam muito mais do que palavras, eles guardavam o sábado, e mesmo após a cruz. Então isso deveria ser conclusivo para nós. Então muitos alegam, dos 10 mandamentos, o quarto mandamento não é repetido no Novo Testamento. Como que não? Se eles observavam o sábado, claro que ele era repetido, em atos, em atitudes, em exemplo, ok? Então continue se aprofundando neste assunto, a sua pergunta é muito boa. Você é um cristão sincero e com certeza Deus vai continuar lhe orientando nisso e nós estaremos aqui à sua disposição também. Muito bom, professor, muito bom. Com essa nós vamos encerrar o programa, não tem mais tempo de colocar uma pergunta. Não desista, continue mandando suas perguntas para a gente e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor. Obrigado, Tito, mais uma vez pela companhia. Obrigado a você por ter acompanhado Na Mira da Verdade de hoje. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Você pode acompanhar todos os nossos programas no ntplay.com, tá bom? É só acessar lá e procurar Na Mira da Verdade. E aqui você já sempre sabe, suas dúvidas e seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!